Livro do Céu, volume 2, continuação da leitura. Continua no mesmo. Jesus fala da fé. 43. 25 de junho de 1899. Esta manhã, continua Jesus a fazer-se ver de vez em quando, participando-me um pouco de seus sofrimentos, e às vezes eu vi o confessor com ele. E como ele me havia dito que rezasse por certas necessidades suas, vendo-o juntamente com o nosso Senhor, comecei a rezar a Jesus para que lhe concedesse o que ele queria. Enquanto eu lhe rogava, Jesus, todo bondade, se dirigiu ao confessor e lhe disse: Olha, quero que a fé te inunde por toda parte, como aquelas barcas que são inundadas pelas águas do mar. E como a fé sou eu mesmo, sendo inundado por mim, que tudo possuo, posso e dou livremente a quem em mim confia, sem que tu penses no que virá, e ao quando e o como e o que farás. Eu mesmo, segundo as tuas necessidades, me prestarei a socorrer-te. Depois ele adicionou: Olha, se te exercitares nesta fé, quase nadando nela, em recompensa te infundirei no coração 3 alegrias espirituais. A primeira alegria é que penetrarás as coisas de Deus com clareza. E ao fazer as coisas santas, te sentirás inundado por alegrias, e por um gozo tal que te sentirás como empapado. E esta é a unção da minha graça. A segunda alegria é um aborrecimento que você receberá das coisas terrenas, e sentirás em teu coração alegria pelas coisas do céu. E a terceira alegria é um desapego total de tudo, e onde antes você sentia inclinação por aquilo, sentirá um incômodo, como há tempos o estou infundindo em seu coração. E você já o está experimentando, e por isso teu coração será inundado pela alegria que gozam as almas totalmente desapegadas, que tem seu coração tão inundado do meu amor, que das coisas que as rodeiam externamente não recebem nenhuma impressão. Volume 2, 44, 4 de julho de 1899. Esta manhã, tendo-me renovado Jesus as penas da crucificação, encontrava-se também nossa Mãe Rainha. E Jesus, falando dela, disse: Meu próprio reino esteve no coração de minha mãe, e isto porque seu coração não foi jamais nem minimamente perturbado, tanto que no mar imenso da paixão sofreu penas imensas. Seu coração foi transpassado de lado a lado pela espada da dor, mas não recebeu nenhum sopro de perturbação. Por isso, sendo meu reino, reino de plena paz, pude estender em minha mãe meu reino, e sem encontrar nenhum obstáculo, pude livremente reinar nela. Tendo vindo Jesus mais vezes e vendo-me toda cheia de pecados, me disse: Senhor, eu lhe disse: Senhor, meu Jesus, sinto-me toda coberta de chagas e de pecados graves. Peço-te, tem piedade desta miserável. E Jesus disse: Não temas, não há em ti culpas graves, e além disso deve-se ter horror da culpa. Mas não se perturbar, porque a agitação, de onde quer que venha, jamais faz bem à alma. Depois ele acrescentou: Minha filha, tu és vítima como eu, faz que todas as tuas obras resplandeçam com as minhas mesmas intenções, puras e santas, a fim de que, encontrando em ti a minha imagem, possa livremente derramar o influxo das minhas graças. E adornada assim poderei oferecer-te como vítima perfumada ante a divina justiça. Volume 2, 45, 9 de julho de 1899. Esta manhã, Jesus quis renovar-me as penas da crucificação. Primeiro me transportou para fora de mim mesma sobre um monte e me perguntou se queria ser crucificada. Eu lhe disse: Sim, meu Jesus, não desejo outra coisa que a cruz. Enquanto dizia isso, surgiu uma cruz grandíssima, que me estendeu sobre ela e me cravou com as suas próprias mãos. Que
penas atrozes sofri ao me sentir trespassar as mãos e os pés por aqueles pregos, que por acréscimo estavam despontados. E para fazê-los penetrar custava muito trabalho e eu sofri muito. Mas com Jesus tudo era possível e tolerável. Depois de acabar de me crucificar, ele me disse: Minha filha, sirvo-me de ti para poder continuar a minha paixão. Como meu corpo glorificado não é mais capaz de sofrer, vindo a ti me sirvo do teu corpo, como me servi do meu no curso da minha vida mortal, para poder continuar sofrendo a minha paixão, e assim poder te oferecer agora, ante a divina justiça, como vítima vivente de reparação e propiciação. Depois disto, parecia que se abrisse o céu e descia uma multidão de santos todos armados com espadas. Uma voz como de trovão saiu daquela multidão e dizia: Viemos defender a justiça de Deus e punir os homens que tanto abusaram de sua misericórdia. Quem pode dizer o que acontecia sobre a terra nesta descida dos santos? Só sei dizer que quem guerreava em um ponto e quem em outro, quem fugia, quem se escondia, parecia que todos estavam consternados. Volume 2, 46, 14 de julho de 1899. Meu adorável Jesus continua a estes dias fazendo-se ver pouquíssimas vezes. Sua visita é como um raio de tão rápida que, enquanto se quer seguir, vendo, foge. E se alguma vez se detém um pouco, é quase sempre em silêncio. Outras vezes diz alguma coisa, mas assim que se vai, me parece que se leva essa palavra junto com a luz que me vem de sua palavra, tanto que depois não recordo nada do que ele disse, e minha mente fica na mesma confusão de antes. Que estado miserável! Meu amado Jesus, tenha piedade de mim, miserável. Continue fazendo uso de sua misericórdia. Agora, para não me alongar e dizer dia por dia o que passei, direi aqui tudo junto algumas palavras que me disse nestes últimos dias. Lembro-me que depois de ter derramado lágrimas amarguíssimas, Jesus fazendo-se ver e eu me lamentando com ele porque ele me tinha deixado, chamou muitos anjos e santos e dirigindo-se a eles ele disse: Ouçam o que diz, que eu a deixei. Digam-lhe, posso eu deixar aqueles que me amam? Ela me amou, como eu posso deixá-la? E os santos concordaram com o que o Senhor dizia e eu fiquei mais humilhada e confusa do que antes. Em outra ocasião, dizendo-lhe que no final acabarás por me deixar totalmente, Jesus me disse: Filha, não posso deixar-te, e como penhor disto, pus em ti os meus sofrimentos. Depois, encontrando-me ocupada com o pensamento: como permitiste, Senhor, que viesse o sacerdote? Tudo poderia ter acontecido somente entre tu e eu. E em um instante me encontrei fora de mim mesma, estendida sobre uma cruz, mas não havia ninguém que pudesse me pregar nela. Eu comecei a pedir ao Senhor que viesse a crucificar-me. Jesus veio e me disse: Veja como é necessário que o sacerdote esteja no meio de minhas obras. Isto é ajuda também para cumprir a crucificação. É certo que se não há ninguém, por ti só não podes crucificar-te. Sempre se necessita da ajuda dos demais. Volume 2, 47, 18 de julho de 1899. Continua quase sempre o mesmo. Desta vez me parecia que em meu coração estivesse Jesus sacramentado. E desde a hóstia santa espargia tantos raios de luz em meu interior, e a meu coração saíam tantos fios de luz que se entrelaçavam todos esses raios de luz. Parecia-me que Jesus com seu amor atraía todo o meu coração, e meu coração com aqueles fios atraía e amarrava Jesus a estar comigo. Volume 2, 48, 22 de julho de 1899. Esta manhã, o meu adorável Jesus fazia-se ver com uma cruz de ouro pendurada ao seu pescoço. Era toda resplandecente que, ao olhá-la, se comprazia imensamente. De repente, encontrou-se presente o confessor e Jesus lhe disse: Os sofrimentos dos dias passados aumentaram tanto o resplendor da cruz que, olhando para ela, sinto-me muito feliz. Depois se dirigiu a mim e me disse: A cruz comunica tal esplendor à alma, de torná-la transparente. E assim como quando um objeto é transparente, lhe podem dar todas as cores que se queira. Assim a cruz, com sua luz, dá todas as linhas e formas mais belas que jamais se possam imaginar. Não só pelos outros, mas também pela própria alma que os experimenta. Além disso, em um objeto transparente logo se descobre o pó, as pequenas manchas e até qualquer escurecimento.
Assim, a cruz, como faz transparecer a alma, logo descobre os pequenos defeitos, as mínimas imperfeições. Tanto que não há mão mestra mais hábil que a cruz para ter a alma preparada para torná-la digna habitação do Deus do céu. Quem pode dizer o que compreendi da cruz e quão invejável é a alma que a possui? Depois disto, me transportou para fora de mim mesma e me encontrei depois sobre uma escada altíssima, sob a qual havia um precipício e por acréscimo os degraus desta escada eram móveis e tão estreitos que mal se podia apoiar a ponta dos pés. E o que mais dava terror era o precipício e o não poder encontrar apoio de nenhum tipo e querendo agarrar-se dos degraus antes se caíam junto. Ver que quase todas as outras pessoas caíam infundia calafrio nos ossos, mas não se podia evitar passar por aquela escada. Então o tentei, mas assim que subi 2 ou 3 degraus, vendo o grande perigo que corria de cair no precipício, comecei a chamar a Jesus para que viesse em minha ajuda. Então, sem saber como, encontrei a Jesus junto a mim e me disse: Minha filha, isto que você viste, esta escada, é o caminho que todos percorrem nesta terra. Os degraus móveis, sobre os quais não podem apoiar-se para ter um sustento, são os apoios humanos, as coisas da terra, que se querem apoiar sobre elas. Em vez de lhes dar uma ajuda, dão-lhes um empurrão para precipitarem-se mais cedo no inferno. O meio, então, mais seguro é o caminhar quase voando, sem se apoiar sobre a terra, à força dos próprios braços, com os olhos em si mesmo, sem olhar aos demais, e também tendo-os todos atentos a mim para ter ajuda e força. Assim se poderá facilmente evitar o precipício. Volume 2, 49, 28 de julho de 1899. Esta manhã, meu adorável Jesus veio com um aspecto admirável e misterioso. Trazia no pescoço uma corrente que pendia sobre todo o peito, por um lado se via como um arco, por outro da cadeia como uma aljava cheia de pedras preciosas e de gemas, que era um dos mais belos adornos ao peito do meu doce Jesus, e com uma lança na mão. Enquanto ele estava nesse aspecto, me disse: a vida humana é um jogo. Quem joga o prazer, quem o dinheiro e quem a própria vida. E tantos outros jogos que fazem. Também eu me deleito de jogar com as almas. Mas quais são estes jogos que eu faço? São as cruzes que eu envio. Se as recebem com resignação e me agradecem, eu me recreio e jogo com elas, agradando-me imensamente, recebendo por isso grande honra e glória, e a elas faço grandes aquisições. No ato de dizer isto, começou a me tocar com a lança, com o arco e com a aljava, e todas aquelas pedras preciosas que continham a aljava saíam e se trocavam em tantas cruzes e flechas que feriam as criaturas. Algumas, mas em um número muito escasso, se alegravam, beijavam e agradeciam, e vinham fazer um jogo com Jesus. Mas outras tomavam-nas e atiravam-nas na cara de Jesus. Oh, como ele ficava aflito, e que grande perda tinham essas almas! Depois Jesus adicionou: esta é a sede que eu gritei na cruz, porque não podendo satisfazê-la completamente, então me alegro em apagá-la nas almas de meus amados que sofrem. Portanto, sofrendo, vens dar um alívio à minha sede. Voltando outras vezes a rogar-lhe que liberasse o confessor porque sofria, me disse: minha filha, não sabes tu que a marca mais nobre que posso imprimir nos meus amados filhos é a cruz? Volume 2, 50, 30 de julho de 1899. Continua quase sempre o mesmo. Esta manhã, transportando-me Jesus segundo o seu costume fora de mim mesma, passamos no meio de muitas pessoas, e a maior parte delas estavam atentas a julgar as ações dos demais sem olhar as próprias. E meu amado Jesus me disse: o meio mais seguro para ser reto com o próximo é não olhar em absoluto o que fazem, porque olhar, pensar e julgar é o mesmo. Além disso, olhando ao próximo, vem defraudar a própria alma. Pelo que acontece que não se é reto nem consigo mesmo, nem com o próximo, nem com Deus. Depois disso, lhe disse: meu amado bem, meu único bem, já faz tempo que não me dá nem sequer um beijo. E assim nos beijamos e, querendo me corrigir, quase adicionou:
Minha filha, o que te recomendo é conservar e estimar minhas palavras, porque minha palavra é eterna e santa como eu mesmo, e conservá-la em teu coração e aproveitá-la. Terás tua santificação e por isso receberás em recompensa um esplendor eterno, produzido por minha palavra. Fazendo de outra maneira, tua alma receberá um vazio e ficarás devedora de mim. Dois 31 de julho de 1899. Jesus veio esta manhã, mas sempre em silêncio. Eu estava contentíssima por ter o meu tesouro Jesus, porque tendo-o a ele, tinha todos os meus contentamentos. Ao vê-lo, compreendia muitas coisas da sua beleza, de sua bondade e demais. Mas como era tudo por meio da inteligência e por via de comunicação intelectual, por isso a boca não sabe expressar nada. Por isso melhor faço silêncio. 2:52, 1º de agosto de 1899. Esta manhã, meu gentil Jesus, transportando-me para fora de mim mesmo, fazia-me ver a corrupção na qual caiu o gênero humano. Dá horror pensar. Enquanto me encontrava no meio dessas pessoas, Jesus dizia quase chorando: Ó homem, como te desfigurastes, deformado, desnobrecido, viste para seres o meu templo vivo, e tu, por outro lado, tornaste-te o quarto do demônio. Até as plantas, estando cobertas de flores, de folhas e de frutos, te ensinam a honestidade e o pudor que deves ter do teu corpo. E tu, tendo perdido todo o pudor e também a vergonha natural que deverias ter, te tornaste pior do que os animais, tanto que não tenho mais ninguém para te comparar. Tu eras a minha imagem, mas agora já não te reconheço mais. Antes me dás horror por tuas impurezas, que me dá náuseas, nojo de você, te ver, e tu mesmo me obrigas a fugir de ti. Enquanto Jesus assim dizia, eu me sentia dilacerada pela dor ao ver tão amargado o meu amado Jesus. Por isso lhe disse: Senhor, tem razão de que não encontra mais nada de bom no homem, e que chegou a tal cegueira que não sabe nem sequer respeitar as leis da natureza. Então, se quiser ver o homem, não fará outra coisa que mandar castigos, por isso te peço que vejas a tua misericórdia, e assim será remediado tudo. Enquanto isso dizia, Jesus me disse: Filha, dá-me um alívio às minhas dores. Ao dizer isto, tirou-se a coroa de espinhos que parecia encarnada em sua adorável cabeça e a cravou na minha. Eu senti uma dor fortíssima, mas estava contente de que Jesus se reconfortasse. Depois disto me disse: Filha, eu amo grandemente as almas puras. E assim como das impuras sou obrigado a fugir, das puras em troca por um ímã sou atraído a fazer morada nelas. Às almas puras com prazer lhes empresto minha boca para fazê-las falar com minha mesma língua, assim que não se cansam de converter as almas. Em ditas almas eu me agrado não só de continuar nelas a minha paixão e assim continuar ainda a redenção, mas o que mais, me alegro sumamente de glorificar nelas as minhas mesmas virtudes. Volume 253, 2 de agosto de 1899. Esta manhã, meu adorável Jesus se fazia ver todo aflito e quase zangado com os homens, ameaçando com os habituais castigos e de fazer morrer gente de improviso sob raios, granizadas e fogo. Eu lhe pedi muito que se acalmasse e Jesus me disse: São tantas as iniquidades que se elevam da terra ao céu, que se faltasse por um quarto de hora a oração e almas que fossem vítimas diante de mim, eu faria sair fogo da terra e com ele inundaria as nações. Depois acrescentou: Olha quantas graças devia verter sobre as criaturas, mas como não encontro correspondência, estou obrigado a retê-las em mim. É mais, me fazem trocá-las em castigos. Preste atenção, minha filha, a me corresponder às tantas graças que estou derramando em você.
porque a correspondência é a porta aberta para me deixar entrar no coração e ali formar meu quarto. A correspondência é como aquela boa acolhida, aquela estima que se dá às pessoas quando vêm fazer uma visita, de modo que, atraídas por esse respeito, por essas maneiras afáveis que se usam com elas, estão obrigadas a vir outras vezes e chegam a não saber se separar. O todo está em me corresponder. E à medida que as criaturas me correspondem e me tratam na terra, assim eu me comportarei com elas no céu, fazendo-lhes encontrar as portas abertas. Convidarei a toda a corte celestial a acolhê-los e os colocarei no mais sublime trono, mas será o contrário para quem não me corresponde. Volume 2, 54, 7 de agosto de 1899. Sobre o nada de nós mesmos. Esta manhã meu amado Jesus não vinha, e depois de tanto esperar e esperar, finalmente veio. Era tanta a minha confusão e minha aniquilação que não sabia lhe dizer nada. E Jesus me disse: quanto mais te aniquiles e conheceres este teu nada, tanto mais a minha humanidade, enviando raios de luz, te comunicará as minhas virtudes. Eu lhe disse: Senhor, sou tão má e feia que me horrorizo a mim mesma. O que será diante de ti? E Jesus: se tu és feia, sou eu quem te pode tornar bela. E no mesmo instante de dizer isto, enviou uma luz dele para minha alma e parecia que lhe comunicava sua beleza. E depois, abraçando-me, começou a dizer: como és bela, mas bela na minha beleza. Por isso sou atraído a amar-te. Quem pode dizer como eu fiquei confusa, mas tudo seja para a sua glória. Volume 2, 55, 8 de agosto de 1899. Continua a fazer-se parecer apenas e quase zangado com os homens, e por mais que lhe tenha pedido que derramasse em mim suas amarguras, foi impossível sem prestar-me atenção ao que lhe dizia, me disse: a resignação absorve tudo o que pode ser de dor e de desgosto à natureza, e o converte em doce. E sendo o meu ser pacífico, tranquilo, de modo que qualquer coisa que possa acontecer no céu e na terra não pode receber nem sequer o menor alento de perturbação. Então a resignação tem a virtude de enxertar na alma estas mesmas virtudes minhas. A alma resignada está sempre em repouso. Não só ela, mas faz-me repousar tranquilamente também a mim nela. 2:56, 10 de agosto de 1899. Esta manhã veio meu doce Jesus, que me transportou para fora de mim mesma e desapareceu. E havendo-me deixado só, vi que do céu desciam como 2 candelabros de fogo e depois, dividindo-se em muitos pedaços, se formavam muitos raios e granizadas que desciam à terra e faziam uma grandíssima destruição em plantas e homens. Era tanto o horror e a fúria do temporal que nem sequer se podia rezar e as pessoas não podiam chegar às suas casas. Quem pode dizer como fiquei assustada? Então comecei a rezar para aplacar o Senhor, e ele, retornando, vi que trazia na mão como uma vara de ferro e na ponta uma bola de fogo e me disse: minha justiça foi longamente retida e com razão quer tomar vingança contra as criaturas, pois ousaram destruir nelas toda a justiça. Ah, sim, nada de justo eu encontro no homem. Tudo foi nele desfigurado em suas palavras e obras e passos. Tudo nele é engano, tudo é fraude, tudo é injusto. Assim, penetrando no coração interno e externo, não é outra coisa que uma adega de vícios. Pobre homem, como te reduziste! Enquanto assim dizia, a vara que tinha na mão movia-a em fato de ferir o homem, em ato de ferir o homem. Eu lhe disse: Senhor, o que faz? E ele: não temas, olha, esta bola de fogo fará fogo, e não castigará mais, que aos maus os bons não receberão dano. E eu acrescentei: ah, Senhor, mas quem é bom? Somos todos maus, peço-te que não olhes para nós, senão para a tua infinita misericórdia, e assim ficarás aplacado por todos. Depois disso ele adicionou: a filha da justiça é a verdade, assim como eu sou verdade eterna, que não engano nem me podem enganar. Assim a alma que possui a justiça faz resplandecer em todas as suas ações a verdade. Portanto, conhecendo por experiência a verdadeira luz da verdade, se alguém quer enganá-la ao advertir a falta de luz que tem em si,
logo conhece o engano. Então acontece que com esta luz da verdade não se engana a si mesma, nem ao próximo e nem pode receber engano. Fruto que produz esta justiça e esta verdade é a simplicidade, outra qualidade do meu ser. O ser simples, tanto que eu penetro em toda parte. Não há nada que possa opor-se ao que eu penetre dentro. Penetro no céu e nos abismos, no bem e no mal, mas meu ser simplíssimo, penetrando mesmo no mal, não se suja, aliás, nem sequer recebe a mais mínima sombra. Assim a alma, com a justiça e com a verdade, recolhendo em si este belo fruto da simplicidade, penetra no céu, introduz nos corações para conduzi-los a mim. Penetra em tudo que é bom, e encontrando-se com os pecadores para ver o mal que fazem, não fica manchada, porque sendo simples, prontamente se libera, sem receber dano algum. É tão bela a simplicidade que meu coração fica ferido a um só olhar de uma alma simples, e ela é causa de admiração aos anjos e aos homens. Volume 2, 57, 12 de agosto de 1899. Nesta manhã, meu adorável Jesus, depois de me fazer esperar por algum tempo, veio e me dizia: minha filha, esta manhã quero uniformizar-te toda a mim. Quero que penses com a minha mesma mente, que olhes com os meus olhos, que ouças com os meus ouvidos, que fales com a minha mesma língua, que trabalhes com as minhas mãos, que caminhes com os meus pés e que ames com o meu mesmo coração. Depois disso, Jesus unia seus sentidos mencionados acima com os meus e via que me dava sua mesma forma. Não só isso, mas me dava a graça de usá-los como fez ele mesmo. E depois continuou dizendo: graças grandes derramo em você, recomendo que a saiba conservar. E eu temo muito, meu amado Jesus, ao conhecer-me que estou cheia de misérias e que, em vez de fazer o bem, faço mau uso das tuas graças. Mas o que mais me faz temer é a língua, que frequentemente me faz faltar na caridade para com o próximo. E Jesus me disse: não temas, eu mesmo te ensinarei o modo que deves ter ao falar com o próximo. A primeira coisa, quando te disser algo a respeito do próximo, faz um olhar primeiro sobre ti mesma e observa se tu és culpada desse mesmo defeito. E então querer corrigir é um querer me indignar e escandalizar ao próximo. A segunda, se tu te vês livre daquele defeito, então levanta-te e procura falar como eu teria falado. Assim falarás com a minha própria língua. Fazendo assim, jamais faltarás na caridade do próximo e, aliás, com as tuas palavras farás bem ao próximo. E a mim me darás honra e glória. 258, 13 de agosto de 1899. Esta manhã continuava a fazer-se ver, ameaçando sempre com castigos, e enquanto eu me punha a rogar-lhe que se acalmasse, como um relâmpago desaparecia. A última vez que ele veio se fazia ver crucificado, então me aproximei para beijar suas santíssimas chagas, fazendo várias adorações, mas enquanto isso fazia, em vez de Jesus Cristo, vi minha mesma imagem. Fiquei surpreendida e disse: Senhor, o que estou a fazer? Estou a fazer as minhas próprias adorações. Isto não pode ser feito. Nesse momento mudou-se na pessoa de Jesus Cristo e me disse: não te admires de que tenha tomado tu a mesma minha imagem. Se eu sofro continuamente em ti, que maravilha que tenha tomado tu minha mesma forma. E além disso, não é para fazer-te imagem minha que te faço sofrer? Eu fiquei toda confusa e Jesus desapareceu. Seja tudo para a sua glória e seja bendito para sempre o seu santo nome. Volume 2, 59, 15 de agosto de 1899. Esta manhã, meu docíssimo Jesus veio todo alegre, trazendo entre as mãos um ramo de belíssimas flores, e pondo-se em meu coração com aquelas flores, agora se rodeava a cabeça, agora as tinha entre suas mãos, recriando-se e agradando-se tudo. Enquanto se divertia com estas flores, como se tivesse feito uma grande aquisição, virou-se para mim e me disse: amada minha, esta manhã vim para pôr em ordem no teu coração todas as virtudes. As outras virtudes podem estar separadas uma da outra, mas a caridade ata e ordena tudo. Eis o que eu quero fazer em ti, ordenar a caridade.
Eu disse-lhe: sozinho e único bem meu, como podes fazer isso, sendo eu tão má e cheia de defeitos e imperfeições? Se a caridade é ordem, estes defeitos e pecados não são desordem, que tem tudo em desordem e revolta a minha alma? E Jesus disse: eu purificarei tudo e a caridade porá tudo em ordem. E além disso, quando a uma alma a faço partícipe das penas da minha paixão, não pode haver nela culpas graves. A mim, há mais algum defeito venial involuntário. Mas meu amor, sendo fogo, consumirá tudo o que é imperfeito em tua alma. Assim parecia que Jesus me purificava e ordenava tudo. Depois derramava como um rio de mel de seu coração no meu, e com esse mel regava todo o meu interior, de modo que tudo o que estava em mim ficava ordenado, unido e com a marca da caridade. Depois disto, me senti saindo de mim mesma na abóbada dos céus. Junto com meu amado Jesus, parecia que tudo estava em festa. Céu, terra e purgatório, todos estavam inundados de uma nova alegria e júbilo. Muitas almas saíam do purgatório e, como raios, chegavam ao céu para assistir à festa de nossa Rainha Mãe. Também eu me punha no meio daquela imensa multidão de pessoas, isto é, anjos santos e almas do purgatório, que ocupavam aquele novo céu que era tão imenso que o nosso que vemos comparado com aquele me parecia um pequeno buraco, muito mais do que tinha a obediência do confessor. Mas enquanto olhava, não via outra coisa que um sol luminosíssimo que espargia raios que me penetravam toda, de lado a lado, e me tornavam como um cristal. Tanto que se descobriam muito bem os pequenos defeitos e a infinita distância que há entre Criador e a criatura. Tanto mais que aqueles raios, cada um tinha sua marca. Um delineava a santidade de Deus, outro a pureza, outro a potência, outro a sabedoria e todas as outras virtudes e atributos de Deus. Assim que a alma vem do seu nada, suas misérias e sua pobreza, se sentia aniquilada e, em vez de olhar, prostrava-se com o rosto na terra ante aquele sol eterno, ante o qual não há ninguém que possa estar frente a ele. Mas o mais era que para ver a festa de nossa Mãe Rainha, se devia ver desde dentro daquele sol. Tanto parecia imersa em Deus a Virgem Santíssima que, olhando desde outros pontos, não se via nada. Agora, enquanto me encontrava nestas condições de aniquilamento ante o sol divino e a Mamãe Rainha, tendo em seus braços o menino, Jesus me disse: nossa mãe está no céu. Dou a você o ofício de me fazer mãe na terra. E como minha vida está sujeita continuamente a desprezos, a pobreza, às penas, aos abandonos dos homens, e minha mãe, estando na terra, foi minha fiel companheira em todas estas penas, e não só isso, mas procurava aliviar-me em tudo, porquanto podiam suas forças. Assim também tu, fazendo-me de mãe, me farás fiel companhia em todas as minhas penas, sofrendo tu em vez minha, porquanto possas, e onde não possas, buscarás dar-me ao menos um consolo. Saiba que quero que preste atenção em mim, serei ciumento até do teu respiro se não o fizeres por mim. E quando vir que não estás toda atenta para me contentar, não te darei nem paz nem repouso. Depois disso comecei a fazer-lhe de mãe. Mas quanta atenção era necessária para satisfazê-lo. Para vê-lo feliz não se podia nem olhar para outra parte. Agora queria dormir, agora queria beber, agora queria que o acariciasse e eu devia encontrar-me pronta a tudo o que ele queria. E agora dizia: mamãe minha, me dói a cabeça, me alivie. E eu imediatamente lhe revistava sua cabeça, encontrava espinhos e tirava-os, e pondo-lhe o meu braço debaixo da cabeça, o fazia repousar. Enquanto fazia que repousasse, de repente se levantava e dizia: sinto um peso e um sofrimento no coração, tanto de sentir-me morrer, vê o que há. E olhando para o interior do seu coração, encontrei todos os instrumentos da paixão, e um a um tirei-os e coloquei-os no meu coração. Depois, vendo-o aliviado, comecei a acariciá-lo e a beijá-lo e disse: meu único e único tesouro, nem sequer me deixastes ver a festa de nossa Rainha Mãe, nem ouvir os primeiros cânticos que lhe cantaram os anjos e os santos no ingresso que fez no paraíso. E Jesus me disse: o primeiro canto que fizeram a minha mãe foi a Ave Maria, porque na Ave Maria estão os louvores mais belos, as maiores honras, e renova-se a alegria que teve ao ser feita a Mãe de Deus. Por isso, vamos recitá-la juntos para honrá-la. E quando você vier ao paraíso, eu a encontrarei como se a tivesse dito com os anjos aquela primeira vez no céu.
E assim recitamos a primeira parte da Ave Maria juntos. Oh, como era terno e comovedor saltar a Mãe Santíssima junto com o seu amado Filho. Cada palavra que ele dizia levava uma luz imensa na qual se compreendiam muitas coisas sobre a Virgem Santíssima. Mas quem pode dizê-las todas? Muito mais pela minha incapacidade, por isso passo-as em silêncio. Volume 260, 16 de agosto de 1899. Jesus continua querendo que lhe faça de mãe, e fazendo-se parecer como um gracioso menino, chorava. E para acalmá-lo o pranto, tendo entre meus braços, comecei a cantar. E acontecia que quando eu cantava, parava de chorar, e quando não cantava, voltava a chorar. Eu teria querido deixar no silêncio o que eu cantava. Primeiro porque não me lembro de tudo, pois estando fora de mim mesma dificilmente recordo todas as coisas que lá acontecem. E também porque acredito que são desatinos, mas a senhora Obediência, sendo demasiado impertinente, não me quer conceder o direito de não fazê-lo. Basta com que se faça como ela quer, se contente ainda que sejam desatinos. Eu não sei, diz que essa senhora Obediência é cega, mas a mim parece-me melhor que toda olhos, porque olha até as mínimas coisas, e quando não se faz como ela diz, torna-se impertinente que não me dá paz. Então, para ter paz da parte desta bela senhora Obediência, porque além disso é tão boa quando se faz como ela quer, que tudo o que se quer por meio dela se obtém. Por isso me disponho a dizer o que recordo que eu cantava. Menino, és pequeno, és forte. De ti espero todo consolo, menino gracioso e belo. Tu apaixonas até as estrelas, menino, rouba-me o coração para enchê-lo de teu amor. Menino terno, faz-me a minha menina. Menino, és um paraíso. Ah, me faz sair e me divertir no eterno sorriso. 261, 17 de agosto de 1899. Esta manhã, tendo recebido a comunhão, estava dizendo ao meu amado Jesus: como é que esta virtude da obediência é tão impertinente e às vezes tão forte e chega a tornar-se caprichosa? E ele disse: sabe por que esta nobre senhora obediência é assim como você diz? Porque dá morte a todos os vícios e naturalmente alguém que deve fazer sofrer a morte a outro deve ser forte, valente, e se não conseguir com isso, se serve de impertinências e dos caprichos. Se isto é necessário para matar o corpo, que é tão frágil, muito mais para dar morte aos vícios e às próprias paixões, que é tão difícil que muitas vezes, enquanto parecem mortas, começam a reviver novamente. Eis porque esta diligente senhora obediência está sempre em movimento e continuamente vigiando, e se vê que a alma põe a mínima dificuldade ao que lhe é mandado, então temendo que algum vício possa começar a reviver em seu coração, lhe faz tanta guerra, e não lhe dá paz até que a alma se prostre aos seus pés e adore-a em silêncio o que ela quer, e faça o que ela quer. Eis porque é tão impertinente e quase caprichosa como você diz. Assim não há verdadeira paz sem obediência. E se parece que se goza de paz, é uma paz falsa. E digo parece, porque vai de acordo com as próprias paixões, mas jamais com as virtudes e se acaba com arruinar-se. Porque separando-se da obediência, se separam de mim, que fui rei desta nobre virtude. Além disso, a obediência mata a própria vontade e a torrentes verte a divina vontade. Tanto que se põe dizer que a alma obediente não vive de sua vontade, senão da divina vontade. E se pode dar mais bela, mais santa, ou viver da vontade de Deus mesmo. Por isso, com as outras virtudes, mesmo com as mais sublimes, pode estar junto o amor próprio, mas com a obediência jamais. 262, 18 de agosto de 1899. Vindo esta manhã, o amantíssimo Jesus lhe disse: meu amado Jesus, eu creio que tudo o que escrevo são muitos disparates. E Jesus me disse: a minha palavra não é só verdade, mas também luz. E quando uma luz entra num quarto escuro, o que faz? Dissipa as trevas e faz descobrir os objetos que há feios ou belos, se estão em ordem ou em desordem. E do modo como se encontra esse quarto, julga-se a pessoa que ocupa aquela habitação.
Agora a vida humana é o quarto escuro, e quando a luz da verdade entra em uma alma, dissipa as trevas. Isto é, faz descobrir o verdadeiro do falso, o temporal do eterno. Assim que lança de si os vícios e se mete à ordem das virtudes, porque sendo minha luz santa, que é a minha própria divindade, não poderá comunicar outra coisa que santidade e ordem. Portanto, a alma sente sair de si luz de paciência, de humildade, de caridade e mais. Se minha palavra produz em você estes sinais, por que teme? Depois disso, Jesus me fez ouvir que rogava ao Pai por mim, dizendo: Pai Santo, peço-te por esta alma, faz com que cumpra em tudo perfeitamente a nossa santíssima vontade. Faz, ó Pai adorável, que as suas ações estejam tão conformadas com as minhas, mas de tal modo que não se possam distinguir uma das outras, e assim poder cumprir sobre ela o que desenhei. Mas quem pode dizer a força que me senti infundir na minha alma esta oração de Jesus? Sentia-me a vestir a alma por uma força tal que, para cumprir a vontade santíssima de Deus, não me teria importado sofrer 1000 martírios, se assim fosse seu beneplácito. Sempre sejam dadas as graças ao Senhor, que tanta misericórdia usa para com esta pecadora. Dois 63, 21 de agosto de 1899. Depois de ter passado 2 dias de sofrimentos, Jesus mostrava-se todo afável e doce. Em meu íntimo eu dizia: como é bom comigo o Senhor, porém não encontro em mim nada de bom que lhe possa agradar. Jesus respondendo me disse: amada minha, assim como você não encontra outro prazer, nem outro contentamento que te entreter e quer conversar comigo e dar-me gosto só a mim, de modo que todas as outras coisas que não são minhas te desgostam, assim eu também. Meu prazer e minha consolação é vir a me entreter e falar só contigo. Tu não podes entender a força que tem sobre o meu coração de me atrair a ti, uma alma que tem a única finalidade de me agradar só a mim. Sinto-me tão unido com esta alma que estou obrigado a fazer o que ela quer. Enquanto Jesus assim dizia, compreendi que falava no modo como em dias passados. Enquanto sofria serbas dores, em meu interior ia dizendo: meu Jesus, tudo por teu amor, estas dores sejam tantos atos de louvor, de honra, de homenagem que eu te ofereço. Estas dores sejam tantas vozes que te glorifiquem e tantos testemunhos que digam que te amo. Volume 2, 64, 22 de agosto de 1899. Meu amado Jesus continua vindo, todo amável e majestoso. Enquanto estava neste aspecto, me disse: a pureza dos meus olhares resplandece em todas as tuas obras, de modo que, subindo de novo aos meus olhos, me produza um resplendor e me distraia das porcarias que fazem as demais criaturas. Eu fiquei toda confusa diante destas palavras, tanto que não ousava dizer-lhe nada. Mas Jesus me alentou para me dar confiança, começou a dizer-me: diz-me o que queres. E eu: quando tenho a ti, há mais alguma coisa que se possa desejar? Mas Jesus insistiu mais de uma vez que eu lhe dissesse o que eu queria. E eu, olhando para ele, vi a beleza de suas virtudes e lhe disse: meu docíssimo Jesus, dá-me as suas virtudes. E ele, abrindo seu coração, fazia sair tantos raios diferentes das suas virtudes, que ao entrar no meu eu sentia-me fortalecida nas virtudes. Em seguida acrescentou: o que mais você quer? E eu, lembrando-me que nos dias passados, por uma dor que sofria, não conseguia que meus sentidos se perdessem em Deus, e disse-lhe: meu benigno Jesus, faz que a dor não me impeça de poder perder-me em ti. E Jesus, tocando-me com sua mão a parte em que sofria, atenuou a acuidade da dor, de modo que posso recolher-me e perder-me nele. Volume 2, 65, 27 de agosto de 1899.
Esta manhã, enquanto via o meu doce Jesus, sentia um temor de que não fosse ele, senão o demônio, para me enganar. E Jesus, respondendo ao meu temor, me disse: quando sou eu quem se apresenta à alma, todas as potências interiores se aniquilam, e ela conhece o seu nada. E eu, vendo a alma humilhada, faço abundar o meu amor como tantos rios, de modo a inundar tudo e fortalecê-la no bem. O oposto acontece quando é o demônio. Volume 2, 66, 30 de agosto de 1899. Jesus lhe faz ver o estado lamentável do mundo. Esta manhã, meu amado Jesus me transportou para fora de mim mesma e me fez ver a decadência da religião nos homens e um preparativo de guerra. Eu disse-lhe: ó Senhor, em que estado se encontra tão lamentável o mundo nestes tempos quanto a religião? Parece que o mundo já não reconhece aquele que enobrece o homem e o faz aspirar a um fim eterno. Mas o que mais fez chorar é que parte daqueles mesmos que se dizem religiosos, que deveriam pôr a própria vida para defender a religião e fazê-la ressurgir, a ignoram. E Jesus, tomando um aspecto afligidíssimo, me disse: minha filha, esta é a causa de que o homem viva como besta, porque perdeu a religião. Mas tempos mais tristes virão para o homem em castigo da cegueira na qual ele mesmo se submergiu. Tanto que me oprime o coração ao vê-lo, mas o sangue fará reviver esta santa religião. Este sangue que farei derramar por todo tipo de gente, por leigos e religiosos, regará o resto das pessoas que vivem como selvagens, e civilizá-las lhes restituirá de novo sua nobreza. Eis a necessidade de que o sangue se derrame e que as mesmas igrejas fiquem quase abatidas, para fazer que voltem de novo e existam com o seu primeiro brilho e esplendor. Mas quem pode dizer o rasgo cruel que farão nos tempos vindouros? Passo em silêncio, porque não recordo bem e não vejo tão claro. Se o Senhor quer que o diga, dar-me-ás mais claridade, e então tomarei de novo a pena sobre este argumento. Por isso agora termino. 267, 31 de agosto de 1899. Tendo dado ao confessor a obediência, de que quando viesse Jesus devia dizer: não posso falar, afasta-te. Eu o tomei como brincadeira, não como uma obediência formal. Por isso, quando veio Jesus, quase não levando em conta a ordem recebida, ousei dizer-lhe: meu bom Jesus, olhe um pouco o que quer fazer o padre. E ele me disse: filha, abnegação. E eu: mas Senhor, a coisa é séria. Trata-se de não te querer, como posso fazer isso? E ele, pela segunda vez: abnegação. E eu: mas Senhor, que dizes? Crês tu que possas eu estar sem ti? E ele, pela terceira vez: minha filha, abnegação. E desapareceu. Quem pode dizer como fiquei ao ver que Jesus queria realmente que eu me dispusesse a essa obediência? 268, 1º de setembro de 1899. Vindo o confessor, perguntou-me se tinha cumprido aquela obediência, e tendo-lhe dito que o que tinha acontecido, renovou a obediência de que não devia absolutamente falar com Jesus. Meu único e único consolo, que devia despedi-lo se viesse. E eis que, havendo entendido que a obediência que me era dada era real, em meu interior eu disse: fiat voluntas tua, também nisto, mas ó, quanto me custa! E que cruel martírio! Sinto como um prego cravado no coração, que o atravessa de lado a lado. E como meu coração está acostumado a pedir e desejar Jesus continuamente, tanto que assim como é contínuo respirar e o bater, assim me parece que é contínuo desejar e querer o meu único bem. Então, querer impedir isso seria o mesmo que impedir alguém de respirar e bater do coração. Como poderia viver? No entanto, é preciso fazer prevalecer a obediência. Ó Deus, que pena, que rasgo tão atroz! Como impedir ao coração que peça sua própria vida? Como detê-lo? A vontade se punha com toda a força a freá-lo, mas como se necessitava contínua e grande vigilância. De vez em quando se cansava e se distraía, e o coração fazia sua escapada e pedia a Jesus. A vontade, dando-se conta disso, se punha com maior força a freá-lo,
mas era vencida frequentemente, pelo que me parecia que fazia contínuos atos de desobediência. Oh, em que contrastes! Que guerra sangrenta! Que agonias mortais sofria meu pobre coração! Encontrava-me em tais estreitezas e em tais sofrimentos que acreditava que me ia a vida. Não obstante isto, teria sido um consolo para mim se pudesse realmente morrer. Mas não, o que era pior é que sentia penas de morte, mas sem poder morrer. Então, depois de haver derramado lágrimas amarguíssimas todo o dia, na noite, encontrando-me em meu habitual estado, meu sempre benigno Jesus veio, e eu, obrigada pela obediência, lhe disse: Senhor, não venha, porque a obediência não quer. E ele, compadecendo-me e querendo me fortalecer nos sofrimentos em que me encontrava, com sua mão criadora marcou a minha pessoa com um grande sinal da cruz e me deixou. Mas quem pode dizer o purgatório em que me encontrava? O pior era que não podia me lançar para o meu sumo e único bem. Assim eu era negada a pedir e desejar Jesus. Oh, as almas benditas do purgatório lhes é permitido pedir, desejar, lançar-se o sumo bem, só que lhes é proibido tomar posse dele. A mim não, a mim me era negado mesmo este consolo. Então toda noite não fiz outra coisa que chorar. Quando minha débil natureza não podia mais, o amável Jesus voltou em atitude de querer falar comigo, e eu, em seguida, recordando a obediência que quer reinar sobre tudo, lhe disse: Amada vida, não posso falar. E não venha, porque a obediência não quer. Se queres fazer entender a tua vontade, vai ter com o confessor. Enquanto dizia isto, viu o confessor e Jesus aproximando-se dele, lhe disse: Isto é impossível. Tenho as minhas almas tão submersas em mim que formamos uma só substância, tanto que não se distingue mais uma da outra. E assim como quando duas substâncias se unem, uma se transmite na outra, e depois, embora se queira separá-las, é inútil. Até mesmo pensar assim é impossível que minhas almas possam estar separadas de mim. E havendo dito isto, se foi. E eu fiquei mais aflita do que antes. O meu coração batia tão forte que sentia abrir-me o peito. Depois disso, não sei dizer como encontrei-me fora de mim mesma, e esquecendo-me não sei como da obediência recebida, virei pela abóbada do céu chorando, gritando e buscando o meu doce Jesus, quando de repente o vi vir, lançando-se entre meus braços, todo cheio de amor e definhando. Mas logo me lembrei do mandato recebido e lhe disse: Senhor, não me queiras tentar esta manhã, não sabes que a obediência não quer? E ele mandou-me o confessor, e ele disse: Quem me mandou foi o confessor, por isso eu vim. E eu, não é verdade? És porventura algum demônio que me quer enganar e fazer-me faltar a obediência? E Jesus disse: Não sou demônio. E eu, se não és demônio, façamo-nos juntos o sinal da cruz. E os dois signamo-nos com a cruz. Depois continuei dizendo-lhe: Se é verdade que o confessor te enviou, vamos a ele, a fim de que ele mesmo possa ver se és Jesus ou se bem o demônio, e então poderei estar segura. Assim fomos ao confessor, e como Jesus estava em forma de menino, o dei em seus braços, dizendo-lhe: Padre, veja você mesmo. É mesmo o meu doce Jesus ou não? Enquanto Jesus agora estava com o padre, disse-lhe: Se és verdadeiramente Jesus, beija a mão do confessor. Em minha mente pensava que se fosse o Senhor, teria feito essa humilhação de lhe beijar a mão. Mas se fosse o demônio, não. E Jesus a beijou, mas não ao homem, senão à potestade sacerdotal. Assim a beijou. Depois disso, parecia que o confessor o conjurava para ver se era o demônio, e não o encontrando tal, me devolveu. Mas com tudo isso, meu pobre coração não podia gozar os abraços do meu amado Jesus, porque a obediência o tinha como atado e impedido, muito mais porque ainda não havia nenhuma ordem contrária. Por isso meu coração não ousava desabafar nem sequer dizer uma palavra de amor. Ó santa obediência, como és forte e poderoso! Eu te vejo nestes dias de martírio ante a mim como um guerreiro potentíssimo, armado da cabeça aos pés com espadas, flechas, cheio de todos aqueles instrumentos aptos para ferir. E quando vê que meu coração, cansado e abatido, quer consolar-se, buscando o seu refrigério, sua vida, o centro ao qual se sente atrair por um imã, você, olhando-me com mil olhos, por toda parte me fere com feridas mortais. Ah, tenha piedade de mim, e não seja tão cruel comigo. Mas enquanto digo isto, a voz do meu adorável Jesus fez-se ouvir nos meus ouvidos e me disse: A obediência foi tudo para mim. A obediência quero que seja tudo para ti.
A obediência me fez nascer, a obediência me fez morrer. As chagas que tem em meu corpo são feridas e marcas que me fez a obediência. Com razão disse que é um guerreiro potentíssimo, armado com toda classe de armas aptas para ferir, porque em mim não me deixou nenhuma gota de sangue. Me arrancou as carnes, me deslocou os ossos e meu pobre coração destroçado, sangrante, ia buscando alívio. Alguém que tivesse compaixão de mim. A obediência, então, tornando-se para mim mais do que cruel tirano, só se contentou quando me sacrificou na cruz e me viu expirar vítima por seu amor. E por que isso? Porque o ofício deste potentíssimo guerreiro é de sacrificar as almas. Por isso não faz outra coisa que mover guerra encarniçada. E quem não se sacrifica todo por ela, por isso não tem nenhuma consideração se a alma sofre ou goza, se vive ou morre. Seus olhos devem estar atentos para ver se ela vence, que das outras coisas nem se dá o trabalho. Por isso o nome desta guerreira é Vitória, porque concede todas as vitórias à alma obediente. E quando parece que esta morre, então começa sua verdadeira vida. O que não me deu a obediência? Por meio dela venci a morte, derrotei o inferno, desamarrei o homem acorrentado, abri o céu e como rei vitorioso tomei posse do meu reino, não só para mim, mas para todos os meus filhos que se teriam aproveitado da minha redenção. Assim é verdade que me custou a vida, mas a palavra obediência me soa doce ao ouvido e por isso amo tanto as almas que são obedientes. Volto a falar de onde deixei. Depois de um pouco veio o confessor, e tendo-lhe dito tudo o que disse acima, renovou minha obediência de continuar da mesma maneira. E tendo-lhe dito, Padre, permita ao menos dar a liberdade ao meu coração de rogar a Jesus, que a obediência de lhe dizer quando vem, não venha, eu não posso conversar, eu faço-a. E ele, faça o que puder para detê-lo, e quando não puder, então dê-lhe a liberdade. 2 de setembro de 1899, 2:69. Agora, com esta obediência um pouco mais mitigada, meu pobre coração parecia que de estar morto começasse a reviver um pouco. Mas com tudo isto, não deixava de estar dilacerado de mil maneiras. Porque a obediência, quando via que o coração se detinha um pouco mais em busca de seu Criador, como se quisesse repousar nele porque estava sem força, vinha-me em cima e com suas armas me feria toda. E além disso, esse ter que repetir aquele refrão quando o bendito Jesus se fazia ver, não venhas, não posso conversar porque a obediência não quer, era para mim o mais atroz e cruel martírio. Então, meu doce Jesus, encontrando-me eu em meu estado habitual, veio, e eu lhe manifestei a ordem recebida, e ele se foi. Uma vez, enquanto eu lhe dizia, não venhas, que a obediência não quer, me disse, minha filha, tenha sempre diante de sua mente a luz da minha paixão, porque ao ver minhas acerbíssimas penas, as suas lhe parecerão pequenas, e ao considerar a causa pela qual sofri tantas dores imensas, que foi o pecado, os menores defeitos lhe parecerão graves. Em troca, se não olhar em mim, as menores penas lhes parecerão pesadas, e os defeitos graves os tomará como coisa de nada. E desapareceu. Depois de um pouco veio o confessor, e tendo-lhe perguntado se ainda devia continuar esta obediência, disse-me, não podes dizer-lhe o que quiseres, e tê-lo quanto queiras. Parece que fui então deixada livre desta obediência e já não tenho tanto que fazer com esta guerreira tão potente. De outra maneira, esta vez se teria feito tão forte que realmente me daria a morte. Mas me teria feito fazer uma grande ganância, porque me teria unido para sempre ao meu sumo bem no céu, e não a intervalos, e ter-lhe-ia agradecido. Aliás, ter-lhe-ia cantado o cântico da obediência, ou seja, o cântico das vitórias, assim que me teria rido de toda a sua força. Mas enquanto dizia isso, diante de mim apareceu um olho resplandecente e belo, e uma voz que dizia, eu ter-me-ia unido a ti e ter-me-ia agradado de rir, porque teria sido também a minha vitória. E eu, ó querida obediência, depois de nos termos rido juntas, ter-te-ia deixado aos portões do paraíso, para te dizer adeus e não nos vermos mais, e assim não ter-me-ia que ver mais contigo, e ter-me-ia cuidado muito bem de não te deixar entrar.